E aí, pessoal? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito das mudanças de estado físico, tá? Essa aula, gente, é a aula do capítulo 2 do livro de vocês, tá bom? Ah, começando aí, gente, pelos estados físicos da matéria, né? Então, vocês já viram algumas vezes que a gente tem a matéria em três estados físicos: o sólido, né? O líquido e gasoso, tá? Ah, como que se dá, qual que é o nome dessas mudanças de estado? Então, quando o material está passando do estado sólido para o líquido, ou seja, está derretendo, a gente chama isso de fusão, tá bom? Quando o material está passando do estado líquido para o gasoso, nós chamamos isso de vaporização. Cuidado, gente, não é evaporação, é vaporização, tá virando vapor isso daí, tá bom? O contrário, então, quando está passando do estado gasoso para o estado líquido, a gente pode chamar de liquefação, está virando um líquido, ou condensação, que é o mais comum, tá bom? Do estado líquido para o sólido, solidificação, tá? Professor, dá para passar do estado sólido direto para o estado gasoso sem derreter? O negócio é evaporar sem derreter? Dá? Opa, dá. Isso aqui que a gente chama de sublimação, tá bom? Isso aqui é o que acontece, por exemplo, com gelo seco, gente. Por que o gelo seco se chama gelo seco? Porque ele não derrete, ele evapora, tá? Ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido antes, tá bom? Professor, eu preciso saber o nome disso daí? Precisa, tá bom? Todas essas mudanças de estados aí, eu cobro bastante de vocês, tá certo? Bom, como que a gente classifica a matéria, gente? A gente pode classificar a matéria aí como sendo substâncias, né? Que eu posso chamar de substâncias simples ou substâncias compostas. Opa! Substâncias simples ou compostas, tá bom? Bom, eu posso também classificar como sendo misturas. Então, substâncias puras e misturas. Misturas que podem ser homogêneas, e aqui minha cabeça está na frente, né? Heterogêneas, tá certo? Bom, a gente vai ver um pouquinho de cada uma desses tipos aí, tá bom? Mas tenha em mente que o próprio nome aí já diz o que é. Substância pura é o quê? Tá pura. Oxe, só tem um tipo de molécula ali. Mistura é o quê? Tá misturado. Tem dois ou mais tipos de moléculas presentes ali, tá bom? Ah, mas e na natureza? A gente encontra como? Gente, 99,9% são misturas. É muito difícil a gente ter uma substância pura mesmo, tá bom? Na natureza. Bom, mas vamos falar aqui, gente, de algumas características das substâncias puras, tá? Então a gente tem aqui, o que que a gente tem aqui? O gráfico de aquecimento de uma substância pura. Qual que é? Não faço ideia, tá bom? É a título de exemplo, tá bom? Eu nem peguei o exemplo clássico da água aqui, porque vocês acabam ficando muito presos a ele. Eu peguei uma outra substância. Posso dizer que não é água, com certeza, tá bom? Bom, o que que a gente tem, gente? A gente tem aqui que o material inicialmente ele está no estado sólido, certo? Com o passar do tempo, então, ó, essa linha horizontal do gráfico aqui é a passagem de tempo. E a linha vertical é a temperatura. Então, conforme vai passando o tempo, essa temperatura vai aumentando, tá? Até que vai chegar um momento aí que esse material vai começar a derreter, tá? E quando chegar nesse momento, gente, a temperatura ela vai se manter constante. Olha aqui, fica uma linha reta no gráfico, ó. A temperatura se mantém constante. Ela nem sobe nem desce, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de ponto de fusão, gente. Então, ponto de fusão é o quê? A temperatura no qual aquele material ali começou a derreter, tá bom? Tá passando do estado sólido para o líquido, ou seja, está sofrendo fusão, tá bom? E aí só depois que todo o material passar para o estado líquido é que essa temperatura vai voltar a subir. Então aí eu vou ter um aumento de novo da temperatura. Estou aquecendo, 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 aquecendo. E aí, gente, digamos que chegou um momento ali que o negócio começou a ferver, ou seja, entrou em ebulição, né? Nesse momento aí, de novo, a temperatura vai parar de subir,
ela não vai subir, ela vai se manter constante. Então aqui essa temperatura no qual o material está passando do estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso, é o que a gente chama de ponto de ebulição, temperatura no qual o negócio ferve, tá bom? Ou vice-versa. Como que eu sei que isso aqui é uma substância pura, gente? Porque no caso das substâncias puras, eu tenho essa constância, tá bom? Esse ponto de fusão e o ponto de ebulição depende do material, tá bom? Então é uma propriedade aí intrínseca de cada material. Cada material tem o seu ponto de ebulição, cada material tem o seu ponto de fusão. Então, como exemplo aqui, ó, a gente tem a água. A água, o ponto de fusão dela é a 0 grau, ou seja, ela começa a congelar a 0 grau. Observação, gente, isso a nível do mar, tá bom? Pressão de 1 atm, porque a pressão também interfere nisso daqui, tá? E o ponto de ebulição dela é de 100 graus, então ela vai ferver a 100 graus, tá bom? Olha a diferença do álcool, gente. O álcool, o ponto de fusão dele é menos 117. Então, para congelar o álcool, eu preciso aí de um freezer super potente que chegue a essa temperatura de menos 117, tá? Compensação, ele também ferve mais rápido, ó, porque chega o ponto de ebulição dele, a temperatura é de 78 graus Celsius, tá bom? Deixa eu dar um toque aqui para vocês. Gente, muitas vezes vocês vão se deparar com exercícios que vão dar umas tabelinhas parecidas com essa daqui, tá? E para você dizer se esse material está no estado sólido, líquido, gasoso, tá bom? Então vamos imaginar aqui que a gente está a temperatura ambiente. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então a gente está aqui a 25 graus Celsius. Até que ficou bonitinho no 5. 25 graus Celsius. Olha só que lindo. Tá? Qual o estado físico desses materiais, gente? Você tem que imaginar o seguinte, ó, abaixo do ponto de fusão, aqui para baixo, daqui para baixo, se a temperatura estiver mais baixa que isso, esse material vai estar no estado sólido, tá? E se for exatamente essa temperatura, vai estar no estado sólido e líquido. Qualquer temperatura acima disso daqui, gente, e abaixo do ponto de ebulição, esse material vai estar no estado líquido, tá? E qualquer temperatura acima do ponto de ebulição, esse material vai estar no estado gasoso, certo? Agora vamos imaginar a amônia aqui, ó. A amônia, o ponto de fusão dela é menos 78, e o ponto de ebulição é 33. Se a gente está falando que o material está a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico que ele está? Ué, 25 graus Celsius não é maior que menos 33? Então, na temperatura ambiente, esse material vai estar gasoso, certo? O cloreto de sódio, ó, o ponto de fusão, gente, 801. Se a gente está falando que o material está a 25 graus Celsius, está abaixo dessa temperatura, está abaixo do ponto de fusão. Então, esse material vai ser sólido à temperatura ambiente, certo? Vai estar aqui embaixo, ó, sólido à temperatura ambiente, tá? E o ácido acético, ó, o ácido acético, o ponto de fusão é 16, certo? E o ponto de ebulição é 118. Então, qual que é o estado físico dele a 25 graus Celsius? 25 não é maior que 16 e menor que 118, está entre os dois, não é? Então esse material vai estar no estado líquido, tá certo? Então vocês vão se deparar com muitos exercícios desse tipo aí, tá certo? Toma cuidado. Bom, quando a gente estiver falando de mistura, gente, toma cuidado porque daí as propriedades das misturas não vão ser constantes. O que vai depender? Vai depender do teor daquela mistura, tá? E então, por exemplo, aqui a gente tem a densidade. A gente tem etanol e água. A densidade dele é 0,96 quando a porcentagem da mistura é de 15%. Tem o 15% de etanol. Só que ela cai para 0,93 quando esse teor vai para 31, tá bom? Então não é nem diretamente proporcional, porque aqui de uma para outra dobrou, então não caiu pela metade da densidade, tá bom? Então é uma coisa assim que é difícil de estipular
na teoria, tá bom? Então a gente precisa de equipamentos aí para fazer essa medição, tá? Então vocês não vão precisar se preocupar de ter que determinar isso daí. Pessoal, aqui eu coloquei dois gráficos até para comparar aí para vocês, tá? Uma pergunta muito frequente. Esses materiais aqui, eles são substâncias puras ou misturas? Pelo gráfico, só vendo o formato do gráfico, eu posso dizer que isso aqui é uma substância pura, tá? E isso aqui é uma mistura, tá? Por quê, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó, no ponto de fusão desse material, tá? Ó, o ponto de fusão de material o ponto de fusão aqui, diferentemente desse primeiro, ele não é constante, ele não fica retinho aqui no gráfico, ó, não é uma linha reta aqui no gráfico, igual a gente tem aqui nesse primeiro gráfico. Na verdade, ela vai subindo aos poucos, tá? Ela não sobe tão rápido, igual quando ela estava subindo antes, mas ela sobe bem devagarinho. Então, o ponto de fusão aqui, ela é uma faixa de temperatura. Então, eu posso dizer que esse composto é uma mistura, tá? Assim como o ponto de ebulição também, ó. O ponto de ebulição ocorre dentro de uma faixa aqui de temperatura e não numa temperatura constante, igual a gente vê nesse primeiro, tá? Aqui a temperatura é constante, aqui a temperatura vai subindo aos poucos, tá? Então eu posso dizer que esse composto aí é uma mistura por causa disso, tá bom? Analisando aí essa variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição desses materiais, certo? Pessoal, quais são os tipos de misturas que a gente tem? Então a gente tem uma mistura, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? Qual que é a mistura homogênea, gente? É aquela que eu só consigo identificar uma coisa aqui, ó. Então aqui eu tenho água mais açúcar. Só que quantas coisas eu estou vendo aqui? Uma só. Então isso aqui é uma mistura homogênea. Aqui é água e óleo. Quantas coisas eu estou vendo aqui, ó? Eu estou vendo aqui uma fase da água e a outra fase do óleo. Então eu consigo diferenciar duas coisas diferentes. Então isso aí vai ser uma mistura heterogênea, tá certo? Só que cuidado, gente, tá? Nem tudo que aparenta ser visualmente aparenta ser homogêneo vai ser homogêneo. Porque a gente tem, por exemplo, o refrigerante. O refrigerante ele tá paradinho ali na embalagem bonitinho, mas quando eu sirvo ele, não dá para ver que forma um montão de bolhas ali, forma gás, né? Forma até uma espuminha aqui. Então eu consigo diferenciar fases diferentes, o gás e o líquido. Então aí isso aqui é uma mistura heterogênea, tá? O leite, gente, o sangue, se a gente colocar num recipiente, parece uma mistura homogênea. Só que o que acontece? Se eu olhar essas substâncias no microscópio, eu consigo identificar bolhas ali, no caso do leite, de gordura, bolhas de ar mesmo, né? Então eu consigo diferenciar fases ali, tá? Então eu classifico isso aí como uma mistura heterogênea. Assim como o sangue, tá? O sangue eu consigo ver ali a parte líquida do sangue e a parte sólida, que são as células presentes ali no sangue, tá bom? Então eu classifico isso daí como misturas heterogêneas. Então esses três exemplos, gente, são clássicos aí, pegadinhas clássicas, tá? Porque elas parecem visualmente homogêneas, só que na verdade são misturas heterogêneas, tá certo? Bom, gente, então é isso, tá? Procurem aí fazer os exercícios da parada obrigatória da página 29. E aí a gente vai se falando até enquanto durar essa pandemia, tá certo? Falou, pessoal, abraço e tchau, tchau.